Bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical com a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Amém? Vamos começar então. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vinho, de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar nesse momento, entregando a nossa EBD ao Senhor. Nosso Deus, soberano Deus, entramos em Tua presença nesse momento, nessa semana que está se iniciando, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos concedidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa essa escola bíblica dominical, que nós possamos aprender mais da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações neste momento e que o Senhor abençoe essa semana que está se iniciando, o culto à noite, que será ministrado mais tarde, que o Senhor esteja abençoando, que tudo venha ocorrer conforme a Tua vontade. Nos fortaleça, nos guarde, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor, para adorarmos ao nosso Deus. Bom dia a todos, na graça do Senhor. Manhã abençoada, queridos. Eu quero, antes de qualquer coisa, de começar a adorar o Senhor, falar sobre a celebração de ontem, que Deus esteve abençoando,
né, uma celebração do noivado do Gabriel e da Amanda, e foi muito bom. Quero agradecer ao pessoal, a Socorro e o Eugênio, que preparou aquela comida gostosa. Socorro não mediu esforço para nos ajudar aqui, a Sandra, né, um punhado de gente. Quem mais, meu bem, que esteve aqui nos ajudando? A Samara, o Zezinho e outros irmãos também, né, estiveram participando, alguns não puderam, mas que Deus possa abençoar a todos. Vamos expressar a nossa gratidão, porque o nosso Deus é fiel, Ele tem nos abençoado. Foi realmente uma celebração agradável, que a gente viu a presença do Senhor. Esse texto que nós lemos, ele fala que todo mundo está em volta do trono de Deus adorando. Ali está no centro o trono do Pai, e ali estão os anjos, né, representando toda a criação. Estão ali os anciões ali, representando todos os seres humanos, toda a igreja do Senhor, e todos estão adorando. E depois todas as criaturas que existem estão adorando, e o Senhor está no centro, porque Ele é digno realmente de toda adoração, e todos estão ali dependendo dEle, né, adorando e louvando o nome dEle. Eu queria cantar com os irmãos esse canto que está ali projetado, é o canto de número 19, Rei Sublime. Vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor. Fica melhor para a gente cantar. Vamos lá. Ó Rei Sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitórias dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Amém, queridos. Eu quero cantar o último cântico, que tem tudo a ver com a nossa lição. Fala que todo joelho se dobrará e toda língua exaltará o nome da raiz de Davi, do leão da tribo de Judá. Vamos cantar esse cântico. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorará
e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor continue nos abençoando, esse momento de louvor. Podem sentar, por favor, querido. Nós já vamos para a nossa escola dominical. E que o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo. A nossa lição da revista da Escola Dominical hoje é a de número 5, né? A lição 5. A grandeza e a glória do Rei. E o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 5. Nós já lemos o capítulo 4 porque, na realidade, é uma unidade só. Aqui o autor dividiu esses dois capítulos, talvez para não ficar extenso, mas é um assunto só, né, que fala sobre a adoração ao Rei, ao Criador, e depois a adoração ao Redentor. O capítulo 4 fala sobre o Deus Pai e o capítulo 5 fala sobre o Deus Filho. O capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujos número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
uma leitura maravilhosa, queridos, um conteúdo realmente muito interessante. Esses 2 capítulos são cheios de imagens, né, de imagens simbólicas que nós vamos, de uma forma simples e tranquila e não medíocre, procurar analisar. Na realidade, o Apocalipse começa exatamente aqui, né, a literatura apocalíptica, porque até então nós vimos sobre as igrejas, né, do Apocalipse, não tem essa simbologia toda por enquanto, e agora que nós vamos começar a adentrar o Apocalipse a partir do capítulo 4. Quando o apóstolo João escreveu esse livro, ele escreveu em aproximadamente 95 a.C. E os demais apóstolos já haviam morrido, ele era pastor da igreja de Éfeso, e ele estava sofrendo uma perseguição muito grande, todos os cristãos, pelo imperador Domiciano, era a época do imperador Domiciano, que o exilou na ilha de Patmos. E ele ali, num domingo de manhã, ele teve a visão do Senhor Jesus, né, que falou com ele com a voz de trombeta, com a voz de muitas águas, e com aquela voz ele ditou primeiro as 7 cartas, né, o conteúdo das 7 cartas, e enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a Turquia. Mas essa visão aconteceu na Terra. Ele estava na Terra. Só que a partir de agora ele não vai estar mais na Terra. Fisicamente sim, mas ele vai ser arrebatado em espírito. Ele disse, logo depois dessas coisas, a gente não sabe que intervalo, sim, mas certamente é bem breve. Ele disse, logo após essas coisas eu olhei e vi uma porta aberta nos céus. E aquela mesma voz de trombeta que falou comigo, e obviamente que é Jesus, disse, suba para cá. É interessante que nesse momento todas as portas tinham sido fechadas para João, mas quando fecha todas as portas, tenha certeza que Deus abre uma porta nos céus. E Deus abriu uma porta para João e disse, suba para cá. E ele subiu. Quando ele subiu, a primeira visão que ele teve foi de um trono com muito resplendor e alguém sentado. Usa um artigo indefinido, ou um pronome indefinido, alguém, porque na realidade João não viu Deus. Ninguém viu Deus até hoje. O que João viu foi um vulto e um brilho, e ele não sabia, esse brilho era muito grande, ele não sabia expressar esse brilho. Então ele imaginou as coisas mais preciosas para expressar. Ele diz, era como o sardônio. Vamos ver as pedras que ele colocou aqui. Deixa eu ver o nome dessas pedras que ele colocou. É o jaspe e o sardônio e a esmeralda. São 3 cores que ele pintou para expressar esse brilho. O primeiro é como se fosse círculos. O primeiro é o branco, e depois é o vermelho, e depois o verde. Ele viu esse brilho fantástico, e ele usou as pedras mais preciosas para expressar esse brilho. No caso, o branco significa a pureza, a santidade de Deus, de Jesus Cristo. O vermelho, a justiça, o sangue precioso de Jesus que comprou todas as pessoas. E o verde representa o arco-íris de Moisés, né, que é esperança, fé, quando a terra foi totalmente destruída pelas águas. O Senhor olhou para Moisés e falou para Moisés, olha, está vendo aquele arco ali? Foi a primeira... Oi? Noé. Eu estou falando Moisés? Tá certo, desculpa. Então, Deus falou para Noé, você está vendo esse arco-íris? Isso é símbolo da minha misericórdia. Enquanto houver arco-íris, eu nunca mais vou destruir a terra. Então, além desse brilho, dessas pedras em volta do trono, João viu também esse arco-íris, também por cima do trono, que simboliza a misericórdia do Senhor, o pacto que ele fez com Noé. Mas ele prossegue, e agora a nossa revista agora vai ser a própria Bíblia. Não tem como
a gente não analisar essas coisas que estão acontecendo aqui, porque é a base para entendermos Apocalipse. Então, eu preciso talvez de 2 aulas para dar esse conteúdo aqui. Então, eu quero trabalhar com os irmãos. Então, a revista nossa é a Bíblia. Ele começa falando, depois dessas coisas, como eu já falei, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, já expliquei isso, que ele foi arrebatado, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E aí ele começa a expressar os brilhos, né, que ele viu. E esse que se acha assentado é semelhante, não é pedra, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a pedra branca, é como cristal, né, transparente, límpida, e de sardônio, uma pedra vermelha, né, que representa a justiça, como eu já disse, o sangue. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, que é a cor verde. E agora o primeiro símbolo que nós precisamos entender. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estava coroas de ouro. Então o que ele viu? Ele viu um trono, digamos que esse trono fosse esse púlpito, e em volta dele existe 12 pequenos tronos, e nesses tronos 12 anciãos sentados. Essa palavra anciãos aqui é a mesma que é usada para presbítero. São pessoas de idade, né, vestidos de branco e também com as suas coroas sentados ali. 24, 12 mais 12. E esses seres, eles estão adorando o Senhor constantemente. Eles depositam a sua coroa diante do trono e diz: santo, santo, santo é o Senhor. Mas quais são então, o que é esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos, queridos, os comentaristas não entram em contradição, não há duas interpretações. É a igreja do Velho e do Novo Testamento que adora o Senhor, que está adorando o Senhor, em volta do trono do Senhor. Nós sabemos que o Velho Testamento, o povo de Israel é representado pelas 12 tribos, que era a igreja do Antigo Testamento, os 12 patriarcas. E nós sabemos que a igreja do Novo Testamento é representada pelos 12 apóstolos. Quando você vai ler lá na Nova Jerusalém, você vai ver que a base da Nova Jerusalém está escrito o nome dos 12 apóstolos, porque a igreja é construída, tem a base dos 12 apóstolos e 12 portais com o nome dos 12 apóstolos. Lembrando que a Jerusalém é a igreja. O que é a Nova Jerusalém? Nova Jerusalém é a igreja, porque a igreja é o povo do Senhor, a Nova Jerusalém não é o povo do Senhor. Então esses 12 anciãos representam a igreja do Velho e do Novo Testamento que já está reinando, porque eles já estão com coroa, a igreja já reina com o Senhor, eles estão ali vestidos de brancos, em volta do trono e adorando o Senhor. Então é isso, quando fala nesses 12 anciãos, lembrando que no Novo Testamento são presbíteros, são os líderes da igreja, aqueles que representam a igreja. E a partir do verso 3, e esse que se acha assentado é semelhante, nós já lemos, a partir do verso 4 fala sobre os anciãos, e a partir do verso 5 agora, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas vozes, relâmpagos e trovões não é difícil de entender. Toda vez que Deus se apresenta, como lá no Monte Sinai, ele se apresenta assim, com estrondos, com relâmpagos, com vozes e trovões, para expressar a sua grandeza, a sua autoridade, o seu poder indescritível e também o seu julgamento, a sua fúria contra o pecado. Então, a gente vê no Velho Testamento outras representações quando Deus se apresenta, às vezes apresenta com estrondos, com relâmpagos, com voz, e isso que ele viu em volta do trono. Mas ele viu também o Espírito Santo. Ele viu, diante do trono tinha 7 chamas, 7 tochas, né, de fogo. Ele diz, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso aqui é o Espírito Santo, essas tochas representam o Espírito Santo. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui só representa alguma coisa, isso não é real, né? Não existe
esses 12, esses 24 anciãos lá nos céus. Isso é uma visão que ele está mostrando para João, que a igreja reina, que a igreja do Velho Testamento está diante do Senhor. E essas 7 tochas é o Espírito Santo de Deus. Por que 7? Porque a palavra 7 significa plenitude. O Espírito Santo está ali com o seu poder total. E ele tem poder total. É por isso que ele está ali com as 7 tochas, não é? E aí ele continua, e diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, o trono está em cima do mar de vidro. Na Nova Jerusalém, no céu não vai haver mar. Esse mar aqui, transparente, está dizendo aqui, limpo como cristal. Essa é a base que é construída o trono de Deus. A gente, para entender isso, é só olhar para o trono do Brasil, para os poderes, que tem a base na lama. Aí você vê qual a diferença. A base do trono de Deus é límpida como cristal, é extremamente justa, totalmente santa, totalmente digna e transparente. Isso diz que aquele mar de vidro e o trono está sobre, né, aquele mar de vidro. E também esse mar de vidro representa uma bacia de bronze que ficava na entrada do tabernáculo, na entrada do templo. Todos os sacerdotes, para entrar no trono, no templo, eles tinham que purificar, tinham que se lavar para entrar no santo e no santo dos santos. Então, ficava diante do trono, que para todos aproximar do trono, eles têm que estar purificados, eles têm que estar lavados e remidos no sangue de Jesus. Isso é que representa esse mar de cristal, semelhante, né? Não é de cristal, não tem nada de pedra aqui. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. São 4 seres viventes também que estão em volta do trono. Entre os 24 anciãos e o trono, eles estão numa forma de quadro. É um círculo, está fechando, mas é um quadro. Então, são esses seres viventes. Os comentaristas não entram em contradição porque eles já aparecem em Isaías como querubins ou serafins diante do trono de Deus. Eles estão ali, né, sempre proclamando o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 6, a gente tem uma visão do trono e da mesma forma com 6 asas, com olhos dentro e fora deles mesmos, eles estão proclamando Santo, Santo é o Senhor. Em Ezequiel também aparece ali o trono de Deus, e em Daniel, e aparecem esses mesmos querubins ou serafins. Mas aqui há uma particularidade, se você perceber bem, o rosto deles, eles estão representando alguma coisa aqui muito importante. Veja, o primeiro tem rosto de leão, o segundo de novilho, o terceiro de homem e o quarto de águia. Esses seres aqui, esses anjos, eles estão representando toda a criação de Deus, todo ser vivente que está ali adorando. Quando eles adoram o Senhor, na realidade eles estão representando, eles estão dizendo que todos os seres viventes adoram o Senhor, dependem do Senhor, estão glorificando o Senhor. O leão representa os animais selvagens, ele é o rei dos animais. Inclusive o próprio Jacó vai dizer de Judá, esse aqui é o leãozinho, porque a tribo de Judá vai vir todos os reis de Israel, até Jesus. Então o rei representa os animais selvagens. O segundo é o novilho, representa todos os animais domésticos, todos os animais domesticáveis. A águia representa todas as aves. Quem é que nunca viu uma ave adorando o Senhor? Você vê ali, ela está louvando o Senhor, às vezes ela nem sabe, mas ela adora o Senhor. E o homem, com o rosto de homem, representa a raça humana, que adora o Senhor, queira ou não queira. Inclusive aqui mesmo vai dizer que um dia todo o joelho vai se dobrar, como nós cantamos, e vai ter que confessar. Há aqueles que sentem um imenso prazer em adorar, em louvar, e há aqueles que vão ter que reconhecer
e adorar, porque a adoração é reconhecimento da majestade. Então, vou ler novamente esse versículo 7, que fala sobre esses seres viventes, e depois, no final, nós vamos ver que realmente, nós vamos ver em volta do trono ali toda a natureza, os animais da terra, do ar, ali diante do Cordeiro. Olhem, o verso 7 de novo. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres estranhos estão ali adorando, proclamando, né, louvando o Senhor, assim como os 24 anciãos. Os 24 anciãos representando a igreja especificamente, e esses seres viventes agora representando toda a criação. O número 4 no Apocalipse representa também totalidade, geralmente totalidade do universo. E ele prossegue dizendo: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Isso, queridos, é o capítulo 4. O capítulo 4, num breve resumo, é a visão do Deus Pai sentado no trono. O Deus Filho não apareceu aqui porque foi dedicado a ele um capítulo inteiro. Ele está sentado no trono, ele não pode ser visto. João não pôde descrevê-lo, Paulo não ousou. Vocês lembram que Paulo também disse que foi ao terceiro céu e viu coisas lá que não tem como expressar. Ele não conseguiu. João também não. Ele usou o que ele tinha de mais precioso na terra, o diamante, as pedras, porque ele não podia expressar, não tinha palavra, não existe palavra em nenhum idioma para expressar a grandeza de Deus. E nem ele não conseguiu ver, só o reflexo de Deus não tinha. E aí ele está ali, de repente ele vê a igreja do Velho e do Novo Testamento curvada diante do Senhor, adorando ele ali em volta dele, e daí a pouco ele vê também toda a criação, todos os seres ali exaltando e adorando o nome do Senhor. E dando prosseguimento, ele vai ver algo muito interessante na mão de Deus Pai. Porque ele começa o capítulo 5 assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Então, ele viu, né, certamente em forma de vulto, Deus Pai com um livro na mão. Era um rolo, nessa época era o pergaminho. Esse rolo estava escrito por fora e por dentro, estava lacrado com 7 selos. Que livro é esse, né? Lacrado com 7 selos. E depois disso, ele diz o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem poderia ser digno de abrir esse livro? Esse livro, meus queridos, isso é a história, não desde a criação, mas da segunda dispensação, desde a segunda vinda de Jesus até o final. É o livro da história. A história está selada. Ninguém conhece o futuro. Cartomante, esse negócio todo, ninguém, senão aquele que escreveu no livro. Está escrito todos os acontecimentos importantes e eles estão lacrados. E ninguém pode abrir esse livro, porque ninguém pagou o preço. Ninguém criou essa história e pagou o preço para que ela fosse
desvendada. Então, ele está lacrado por 7 selos, e esse anjo passeia pelo céu, um anjo forte, perguntando em alta voz, quem é digno de abrir esse livro? E no verso 3 está escrito, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chorava porque ele queria ver, desvendada a história, essa história precisaria ser desvendada, né, a igreja sofria muito e eles aguardavam a vitória, como é que seria, o que ia desvendar, ia dar em que o caminhar da história. Então, precisava de alguém para desatar os selos e não tinha ninguém digno para fazer isso. E aí, aparece o que, então? Todavia, um dos anciãos, um dos presbíteros, um daqueles representantes da igreja, consolou João, ele disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele chama Jesus aqui de leão de Judá e depois da raiz de Davi. Ele chama, por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? É porque quando Jacó estava abençoando os seus filhos, quando chegou em Jacó, ele diz, Jacó é leãozinho. Oi? Quando chegou em Judá. Jacó chegou em Judá. Gente, isso aqui é muita informação aí, eu aceito de bom grado aí os palpites aí, tá? Então, quando Jacó abençoou Judá, ele disse, Judá é leãozinho. Por que isso? Por que Judá era leãozinho? É porque todos os reis, vocês já pararam para pensar, vêm da tribo de Judá. O primeiro rei, Saul, é da tribo de Benjamim, mas não deu certo. Aí depois de Saul, aí veio Davi. Aí as 10 tribos separaram, foram para lá, tiveram várias dinastias, mas os reis de Judá permaneceram. Ali a descendência, a dinastia de Judá, até terminar os reis. Passou um período considerável sem reis, aí vem Jesus. Aí o motivo de ser chamado raiz de Davi, porque raiz, o que significa raiz? Raiz é quando a árvore morre, acaba, aí a raiz fica na terra, e a raiz brota. Então esse período que ficou sem rei, e aí vem Jesus, a descendência de Davi, ele é o filho de Davi, ele é a raiz de Davi, a raiz brotou, e aí dá continuidade ao reinado, porque o reinado de Davi seria eterno. E quando Jesus assumiu, ele é o último rei, e é o rei eterno, ele é a raiz de Davi. Então é isso que João estava querendo, aquele ancião está querendo dizer. Então ele é o leão da tribo de Judá, não é? Que é a descendência, e ele é a raiz de Davi. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, eita, João olha para ver um leão, ele imagina, né, agora vai aparecer um leão, aquele leãozão forte, todo parrudo, e olha o que ele vê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele olha para ver o leão e vê um cordeiro, porque Jesus é leão e é cordeiro. Jesus é leão porque detém todo o poder, toda a força, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele é o cordeiro também, porque ele morreu na cruz, ele foi o sacrifício para o seu povo. E ele viu um cordeiro como quem tinha sido morto. Certamente ele viu as marcas, não é, de um cordeiro que fora sacrificado. Então é por isso. E a atitude de Jesus para com o seu povo não é aquele rompante de leão, mas é exatamente de mansidão. Ele transmite aquela paz, aquela segurança, aquela tranquilidade, a segurança de um leão, mas a
calma, a paz, a tranquilidade de um cordeiro. Então, ele viu aquele cordeiro, mas o cordeiro, ele não deixa de falar que o cordeiro era, de fato, o leão. Observe, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. Os 7 chifres, chifre representa na selva, na floresta, chifre representa poder, autoridade, senhorio. Então, dependendo do chifre, né, da quantidade de chifre, o animal é respeitado por isso. E outra coisa, o número 7 nós já sabemos, significa totalidade, completude. Se ele tem 7 chifres, ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a força. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos aqui, em primeiro lugar, representa a onisciência do Cordeiro. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, né? E representa também o Espírito Santo que está com ele. Então ele vê esse Cordeiro dessa forma, que é o Cordeiro e ao mesmo tempo é o leão. E ele prossegue. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vem esse cordeiro até o trono e ele pega agora esse livro, né, porque o ancião de dias, o ancião já tinha dito, olha, é o cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, é digno. E logo em seguida ele olha, vê esse cordeiro ali entre os anciãos e os 4 seres viventes, ele caminha em direção ao trono, pega aquele livro e o que acontece? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, quando ele pega toda a igreja, todos os seres viventes, né, que ele está representando, esses seres viventes, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, nós já sabemos, os irmãos que gostam de orar, que a palavra de Deus diz que a oração, quando nós oramos, quando os santos oram, essa oração é recolhida em taças, né? Isso é um aroma suave diante de Deus, e os anjos levam em taças para Deus as nossas orações. Então eles estão com essas taças ali, e o que eles continuam fazendo? E entoavam um novo cântico, né? Uma composição nova, um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Quem que comprou? Gente de todo mundo, olha, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele morreu, e com o seu sangue ele comprou para Deus gente do mundo inteiro. Não foi o mundo inteiro, mas gente do mundo inteiro. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Olha, quando você joga uma pedra num poço, aí você vê aquelas ondas, né? Então é interessante isso. Ali está o trono de Deus no meio, e aí vem os quatro seres viventes, uma onda, vem os 24 anciãos, outra onda. Agora ele fala que os anjos, depois dos seres, a igreja tem prioridade, que coisa maravilhosa, ali na frente. Aí vem os anjos, que é um círculo maior, e aí estão os anjos, todos os anjos dos céus estão ali adorando. Se não percebam, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura, assim, agora o último círculo. Que coisa maravilhosa, que espetáculo. Depois desse círculo enorme de todos os anjos, agora vem um outro círculo geral, enorme, que agora estão todas as criaturas louvando, adorando o Senhor. Observe no verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo,
Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E agora vocês veem que aqueles 4 seres viventes, de fato, eles representam todos os seres viventes. Basta você ler esse versículo e perceber que eles estão, de fato, aqui adorando a Deus. Aqueles 4 seres viventes estão mostrando que toda a natureza, todos os seres viventes, desde do menor até o maior, eles adoram o Senhor. Eles estão representando esses seres, e aqui a gente vê de fato nesse versículo que eles estão aqui. Está dizendo aqui: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo. Esse é o último círculo em volta do trono. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Então, meus queridos, isso é uma visão maravilhosa que João teve o privilégio de ver. Ele viu ali o trono. Existe um trono, queridos. Existe um trono. O cosmos, ele gira todo em torno do trono de Deus. Deus está ali no trono. Agora eu me refiro à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tudo está em volta dele, tudo depende dele, né? E não é difícil de entender isso para o povo de Deus. A coisa é simples. Os homens inventam tanta filosofia, tantas coisas, e quando a gente vê uma coisa dessa, ali o Senhor, o Deus ali no trono, no meio ali do universo, ele está no centro do universo, e todo mundo ali está em volta dele, dependendo dele, adorando ele, louvando ele. Isso é maravilhoso. Deus está no trono. Pode acontecer qualquer coisa, queridos. O trono, nosso trono, não é os poderes constituídos aqui do Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na ONU. Isso é pequeno demais. Chega a ser insignificante diante do trono de Deus. É Deus que está no trono e nós dependemos, nós adoramos. É aquele que está sentado no trono. É o Senhor Deus que ocupa o centro, é Ele que está no centro. Não é nenhum político, não é ninguém, não é nenhuma força. Tudo depende dele, tudo está ali em volta dele, e aquele que não o adorar, vai chegar um dia que vai ter que se curvar e reconhecer que ele é o Senhor. Nós não precisaremos, porque nós temos a nossa maior alegria, o nosso maior prazer é fazer isso, é nos curvar diante daquele que está sentado no trono. Então, queridos, eu quero concluir dizendo que no centro do universo há um trono, e é o trono daquele que criou todas as coisas, daquele que pode todas as coisas, e que a igreja está ali dia e noite dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E vem agora todos os seres viventes ali fazer coro, somar com a igreja, dizendo também que o Senhor é santo, 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 adorando a Ele, e a igreja reconhecendo, entregando ali os 24 anciãos, entregando as coroas, depositando aos pés, dizendo: o Senhor é que é tudo, é o Senhor que nos deu essa coroa. Nós dependemos do Senhor completamente, porque é o Senhor é que nos mantém, é o Senhor que nos abençoa, e se jogam aos pés, não é, do Rei do universo, reconhecendo a sua grandeza. Então, essa é a lição de hoje, e para nós adentrar a revista, nós vamos ter que não só entender esses capítulos aqui, mas entender os demais capítulos. Então, à medida que a gente for adentrando nos capítulos, eu gostaria, assim, de ir dando um embasamento mais aprofundado para que a gente possa ler. Se você ler agora essa lição, você vai ver como ela ficou gostosa agora. Experimente para você ver, leia a lição de número 5, depois desse contexto, depois dessas explicações, e você vai ter um grande deleite ao lê-lo. Que o Senhor nos abençoe. Até o Salmo 19 fica mais claro que ele essa lição, porque o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras do seu nome. E a gente lê isso aí e fica assim meio como assim. Mas depois que lê Apocalipse, essa lição sobre Deus, esses salmos se tornam muito mais claros da excelência da criação de Deus nas coisas.
Com certeza. E esse salmo, interessante também, Socorro, que esse salmo, ele coloca agora até os seres inanimados. Porque quando ele fala que os céus proclamam a glória de Deus, proclamar é até pregar, né? Divulgar. A pessoa está pregando, fala, existe um Deus que criou isso aqui. Os próprios céus, as obras das mãos do Senhor proclamam a glória de Deus. Somando aí o que você está dizendo aos seres vivos, agora os seres inanimados, os astros nos céus, né? Os planetas, ela vai falar sobre o Sol, né? Vai ter uma poesia sobre o Sol. Então, até mesmo os seres inanimados, eles proclamam a glória de Deus, porque a gente vê uma árvore bonita, uma água fresquinha ali, os passarinhos cantando, aquilo ali é um retrato de Deus, da criação de Deus. Qual ser humano que poderia fazer aquilo? Aquele lugar fresquinho, aquela árvore frondosa, verdinha, aqueles pássaros, e aquela água descendo ali, gostosa, potável, refrescante. Qual ser que poderia fazer um negócio desse? Então ali eles estão dando glória a Deus e proclamando e invocando e convocando ao ser humano que glorifique aquele que está sentado no trono. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé então e vamos orar a Deus. Eu gostaria que essa oração fosse voluntária. Ore pedindo um culto abençoado logo à noite e agradecendo ao Senhor pela grandeza dele. Meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, esse dia, Senhor, para estarmos aqui na tua casa, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Senhor. Pelas nossas vidas, pela proteção que o Senhor tem dado a cada dia. Peço que o Senhor continue conosco durante esse dia, dando um dia abençoado na tua presença, nos preparando para o culto hoje nessa noite, que seja um culto em honra e glória ao teu nome. Amém, Senhor. Continua conosco, abençoa aqueles irmãos que não puderam vir também, cuida de cada um, protege cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando.